Se o mundo vos odeia, saiba que primeiro odiou a mim. Mas para este tempo, Padre, o que nós temos que fazer? Vamos ficar com medo? Para este tempo, Padre, o que nós vamos fazer? Abandonar a fé? Saímos correndo por aí, vamos viver lá no meio do mato, longe de todo mundo? Vamos fazer agora uma comunidade de cristãos católicos lá no fim do mundo, aonde ninguém vai para não nos incomodar na nossa fé? Não. Pelo contrário, o que é que Jesus Cristo fazia no tempo de oposição? O que é que Jesus Cristo fazia? Falava abertamente. Sabia que ia morrer? Estava prestes à morte. Já tinha um monte de gente tentando prendê-lo. Inclusive, por várias vezes, Jesus Cristo fugiu. Se você pode perceber, hoje mesmo, na leitura, no Evangelho de hoje, tentaram apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se. Ele escondeu-se. Então, enquanto dá para esconder, esconda proclamando a palavra, mas não deixe de proclamar o Evangelho. 3 conselhos de Jesus Cristo no tempo de oposição. Primeiro, guardar a sua palavra, como o Evangelho vai nos mostrar no versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus Cristo sabia que ia morrer, estava sendo perseguido, já tinha falado que ele ia passar pela morte, e ele mesmo proclama: guarda a minha palavra que não verá a morte, porque eu guardei a palavra do meu Pai. Evangelho de hoje. Guardar não significa colocar numa gaveta não, gente, nem num cofre. Guardá-la significa colocá-la no coração e expô-la na vida. Fé cristã não é uma camisa como a gente está pensando que está por aí. Fica guardada na gaveta. Hoje eu vou na igreja, então vai lá na gaveta, abre, põe a camisa com a face de Jesus Cristo e vai para a igreja. Chegou em casa, agora eu vou por alguns ambientes que não é bom, né? A gente ir com camisa de Jesus Cristo, né? Tira a camisa, põe na gaveta e vai. Um cristão 007, espião, ninguém sabe que tem. Um cristão que você olha para ele, você nem vê que é cristão. Um cristão que fica guardando a fé, mas guardando a fé não é no coração, guardando a fé de vivê-la, não expõe na vida. Então, guardar a fé é viver a fé com extrema fidelidade, independente das situações que nós estejamos vivendo. O segundo conselho de Jesus Cristo é a perseverança. Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, ele diz assim: por causa de meu nome sereis odiados por todos. Por causa de quem? Do nome de Jesus. Saiba que quando estão perseguindo você, estão perseguindo ao Cristo que você está mostrando. A pessoa que realmente revela Cristo é perseguida. Porque quando as pessoas olham para Cristo, o detestam. E quem é que está portando Cristo? Somos nós. Nós somos os portadores de Cristo. Nós revelamos a Cristo. Por isto, por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo, sereis odiados. Mas veja o que Jesus Cristo fala: mas quem perseverar até o fim, será salvo. Então, neste tempo de oposição, perseverança. Persevere independente de tudo. Chame o que quiser chamar de você. Fale o que quiser falar a respeito da sua pessoa. Mas não se preocupe. Viva apenas a fé com fidelidade. Viva a fé com fidelidade. Persevere até o fim para alcançar a coroa de glória. Não tenha medo. Este mesmo
capítulo 13, que fala também das grandes perseguições, dos grandes problemas, da grande tribulação, o Evangelho vai dizer assim: não tenha medo daqueles que matam o corpo, referindo a estes homens que perseguem, mas tenha medo daquele que tem o poder de matar a alma e jogá-la no inferno. E aquele com letra maiúscula, referindo-se a quem? Ao próprio Deus. Tenha medo de não ser fiel a Deus, porque não ser fiel a Deus, daí sim nós iremos sofrer, não nesta terra, mas no caldeirão lá para baixo, caldeirão quente, como muitos aí representam os infernos, como um caldeirão quente e o capeta com baita de um garfo espetando lá o outro. Isso aí nas imagens malucas do povo por aí. Mas vejam só, perseverar até o fim. E o último, para eu encerrar esta homilia, testemunhar sem medo. É o último conselho de Jesus Cristo. Capítulo 10, quando Jesus Cristo o evangelista descreve sobre a missão dos discípulos. Ele coloca lá, por várias vezes: não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo, olha Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos: o que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. É para falar abertamente de Jesus Cristo às pessoas. Não ter medo de ninguém. O próprio Evangelho continua: não tenhais medo, vós valeis mais do que pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, todo aqueles que se declarar por mim diante dos homens. O que significa declarar por mim? Testemunhar a fé, dizer que é cristão, não se intimidar quando as pessoas começarem a acusar você de um monte de palavrões e de um monte de palavras preconceituosas. É dizer: eu sou cristão e pronto, e acabou. Durma com este barulho, queira ou não queira, eu sou cristão. E eu vou ser sim um sinal de contradição para você, porque o ódio que você tem por mim é justamente o fato de que as minhas atitudes em Deus condenam as suas atitudes nas trevas. Aqueles que declararem por mim, também eu declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Não existe meio termo. É fidelidade, 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 guardar a fé, testemunhar com coragem, não ter medo de ser cristão, não se importar com as perseguições, não se importar com os problemas, não se importar com as dificuldades. Este é o caminho de Cristo, este é o caminho de todos nós. Não tenhamos medo de sermos autênticos cristãos no mundo de hoje. Virá coisa pior daqui para frente. Virá coisa pior. Aqui não é uma profecia. Aqui é uma realidade, está todo mundo vendo. No país da Europa, por exemplo, em que o cristianismo, ele é uma das religiões mais perseguidas de todas as outras religiões, sabe quais são as coisas liberadas neste país? Droga é liberado, as uniões homossexuais são liberadas, abortos são liberados, e tantas outras coisas, e tantas outras depravações são liberadas. E quando estas coisas forem liberadas neste país, o destino, o que já acontece na Europa, pode ser que aconteça logo no Brasil. Não tenham medo de testemunhar a fé com coragem, porque nós precisamos de homens corajosos no Espírito.